Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. De novo, um grande prazer estar aqui com vocês. Hoje é um tema bem gostoso, muito importante para a vida de todos nós, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir sair daqui com uma reflexão bem legal. Então, é, foi bem interessante, vou contar uma coisa que aconteceu quando eu mostrei a apresentação para a Ariana, né? A gente pede sempre a gente sempre manda, né, para vocês, para dar uma olhada antes, para ver se está tudo bem, se tem alguma coisa que, né, de repente está faltando da expectativa, tal. E aí não teve nada, estava tudo certo, tinha um erro de português e tinha uma dúvida, né, em relação à apresentação, o tom da apresentação em relação às cores. Foi muito legal essa pergunta e eu gostei muito. Por quê? Porque normalmente, quando a gente fala, né, de corpo, mente, alma, equilíbrio para a vida pessoal, profissional, o que as pessoas pensam de cara? Como eu estou, ó, de amarelinho, tudo clarinho, né? E a bem da verdade, a gente tem que trabalhar, sim, esse equilíbrio, mas não focando naquilo que é neutro, mas naquilo que a gente vive de realidade, né? Ou seja, marca a nossa vida o que é essa loucura. É, as cores representam a intensidade que a gente vive no dia a dia. A gente toma, né, dura daqui, desculpa a palavra, mas porrada dali. A gente tem que se virar nos 30 para se manter íntegro e com a cabeça no lugar diante de tantas coisas que acontecem. Então, vocês vão ver que essa apresentação ela é uma das mais coloridas que a gente já teve até agora, justamente porque que é para marcar mesmo, da gente entender que nós somos incríveis, que nós temos uma capacidade gigante de transformar tudo aquilo que parece tão intenso em alguma coisa boa, uma intensidade positiva e não única e exclusivamente do pesado, tá? Então, Ariana, super legal a sua pergunta. Eu deixei para responder isso, né, ao vivo, porque eu achei incrível, né, a sua observação, porque é isso que a gente pensa sempre, né? Mente, alma, equilíbrio, a gente já fica pensando naquela coisa, calma, que vida que alguém aqui tem calma, gente, se alguém tiver, me conta e vamos fazer palestra junto comigo aqui para ajudar, porque a nossa vida é loucura o tempo todo. Então, esse é um objetivo bem legal, tá bom? Então, vamos lá. Começando, né? Antes de falar sobre mente, corpo e alma, eu queria saber de vocês, quando foi a última vez que você se sentiu equilibrado, né? E o que é estar equilibrado? É conseguir manter, né, a emoção e a razão de uma forma legal, que não te cause dor de cabeça, que não te cause mal-estar, preocupação, uma coisa assim de dizer, nossa, meu Deus do céu, como que eu faço agora? Às vezes até inconsciente, quando você vê, você já está um pouco mais alterado, está irritado, ou está querendo arrancar o pescoço de alguém, né? Eu sou assim, que tem hora que a gente tem vontade de arrancar o pescoço de alguém, sim. Pensem aí, né? É, se alguém consegue dizer que a última semana foi uma semana toda equilibrada, manda um joinha. Semana toda equilibrada. Hum. Todo mundo tá rindo porque não tem, né, gente? É isso, gente. É exatamente isso. A gente entende que a gente tem equilíbrio em vários momentos do dia. Aí eu acho que todo mundo pode botar um joinha. A gente consegue ter equilíbrio em alguns momentos do dia ou em vários momentos. Aí é legal, a gente consegue. Mas vamos dizer que tem hora que a gente está com a mãozinha para baixo mesmo, que sem nenhuma condição de estar realmente equilibrado, porque o fluxo das coisas são muito intensas. Então, vamos tentar sair daqui com pelo menos, né, a reflexão de como que a gente pode fazer. É fácil, gente? Já de cara, não é.
Não é com uma palestra, não é com uma hora de trabalho que a gente vai dizer assim, agora eu aprendi tudo, vou fazer tudo. Contextualizar tudo isso leva um tempo. Então, terapia é legal e uma série de outras coisas que a gente vai falar aqui é legal, mas também precisa se tocar mais no assunto, precisa se revisitar, tá? Para poder fazer com que esse equilíbrio aconteça com mais frequência do que com menos frequência, tá bom? Então, vamos lá. Uma coisa que é importante, né? Equilíbrio é harmonia, gente. E como que você consegue fazer um corpo harmônico, né? Muitas vezes a gente fica numa loucura, né, de entender que o nosso corpo ele responde só única e exclusivamente à pancada. Ele realmente entende o que o cérebro manda, né? E que a gente já vai falar disso agora um pouquinho melhor. A gente só vê, a gente só sente aquilo que a gente diz para o nosso cérebro. E eu vou contar para vocês, o nosso cérebro, ele é burro. Ele não tem, é como um HD vazio. Você que vai jogando informação lá dentro. E como que é a informação que você joga? Se você falar assim, ai, acordei com uma sensação tão ruim hoje, toda uma angústia, pronto. Seu cérebro entendeu angústia. O que tem armazenado é angústia em algum lugar do teu cérebro, e o que você manda? Angústia. Você passa o dia inteiro angustiado. Ah, Marlene, não é possível, é possível. Isso é ciência, tá? É ciência. Então, vamos falar disso de uma forma mais, mais técnica, vamos dizer assim, mas de uma forma que todo mundo entenda. Vamos falar da tríade, né? Da busca desse equilíbrio entre corpo, mente e alma. Então, vamos lá, gente. O que é o corpo? O corpo nada mais é do que isso aqui, a massa, o físico, né? É aquela coisa que são os nossos órgãos, né? Coração, o próprio cérebro, a língua, o nariz, os olhos, intestino, coração, pulmão, vísceras, tudo que a gente tem aqui dentro é o nosso corpo, ponto. Ele é o que nos movimenta, o que nos leva para um lado, para o outro, e que é a nossa massa, vamos dizer assim. O que é, gente, a mente? A nossa mente é o cognitivo, ou seja, é tudo aquilo que a gente conhece. É aquilo que a gente armazena, onde a gente está conseguindo processar aquilo que a gente identifica, como, por exemplo, nesse momento eu virei a cabeça para cá e eu vi um quadro que eu tenho aqui que eu amo, que uma amiga minha me pintou, que é de uma bailarina de costas, uma coisa, um significado super legal. Nossa, eu olhei para lá, pronto, me dá uma coisa boa, porque eu conheço o significado deste quadro. Então, a minha mente, eu guardo toda a parte cognitiva da minha vida, todo o meu conhecimento, memória, e o mais importante é da mente que eu consigo ter conexão com o meu cérebro, ok? Então, a minha mente manda para o meu cérebro tudo aquilo que ela conhece, tudo aquilo que ela percebe. Então, eu mando uma informação, e aí isso tem muito a ver com programação neurolinguística, inclusive, que é assim, você vê uma coisa, você manda essa informação, o cérebro processa essa informação, e aí você tem as reações, tá? Basicamente é isso. A minha alma, o que é a alma? A gente diz assim, que alma, ela pode ser dita de duas formas. De uma forma bem generalizada, a gente pensa em a parte espiritual, naquilo que a gente acredita enquanto crença, né? Uns são evangélicos, outros são católicos, outros são espiritualistas, enfim, né? Que a gente chama de espírita. Cada um tem uma budista, enfim. Então, né? Várias religiões e que a gente se alimenta, né? Dessa crença, a gente se alimenta dessa energia que é tão boa, que é tão positiva, quando a gente vai à igreja, quando vai ao templo, seja lá onde a gente for, ao centro, não importa. Cada um dentro da sua religião, a gente se alimenta dessa parte espiritual. Mas a alma, na psicologia, tem
um significado muito importante, muito, muito, muito importante, que é a nossa personalidade, é a nossa individualidade, é onde a gente consegue processar as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas emoções que são transferidas para a nossa mente, e aí a nossa mente trabalha e o nosso corpo reage. Tá claro isso? Manda um joinha se ficou claro para todo mundo. Tá claro aí? Tá? Então, legal, ótimo. Isso é importante a gente deixar claro que é para poder, né, seguir. Então, a gente tendo esse conhecimento, o que que a gente vai trabalhar agora aqui, né? A gente guarda tudo o que a gente vive, tudo, absolutamente tudo. Você vai dizer assim, ah, mas eu nem lembro mais. Em algum lugar, lá dentro do HDzinho, está registrado. A nossa mente é poderosa, ela guarda, né? E ela guarda através do quê? Daquilo que a gente entende que para a gente é uma coisa boa ou que para a gente não é uma coisa boa. Então, eu costumo dizer que a gente tem caixinhas. Um dia ainda a gente vai ter um treinamento, se Deus quiser, presencial e que eu possa entregar umas caixinhas para vocês. As nossas caixinhas, a gente guarda um monte de coisas e às vezes a gente esquece de visitar. A gente nunca mais quer mexer naquela caixinha, porque ela trouxe dor, ela trouxe desespero, mas a gente nunca lembra que ela trouxe aprendizado e que ela dá para a gente uma oportunidade gigante de uma série de questões ao longo da nossa vida. Então, a gente guardou, mas o nosso cérebro vai reagir a qualquer estímulo, como está ali. Nosso cérebro reage a estímulos externos de forma automática. Gente, é natural. Por exemplo, você está, sei lá, você está caminhando, vamos imaginar que a gente está caminhando na rua, e por algum motivo, algum carro tá num dia, né, que teve chuva e tal, e o carro passa e tem uma poça d'água, ele passa naquela poça. A água vem, o estímulo é de, a gente assusta com a água. Ou você tá andando, alguém buzina, você pode assustar, o corpo reage, é um estímulo. Alguém fala para você, por exemplo, hoje aconteceu, não estava todo mundo na sala ainda. Eu falei assim, eu estava penteando o cabelo, fiz uma escovinha para o cabelo ficar melhor, porque tá uma coisa triste, né? Tá sem corte, não sei o quê, não contei tudo isso, mas falei que tinha arrumado o cabelo. Aí a Ariana falou assim, nossa, ficou bonito, pronto, né? O meu cérebro imediatamente respondeu, ai, né? Eu fiz uma carinha de sorriso, toda feliz, porque graças a Deus alguém achou, valeu a pena escovar meu cabelo, que a pessoa achou bonito. Isso é o estímulo que a gente recebe é imediato. Se alguém falasse assim, nossa, mas tá feio, tá parecendo um negócio de pato isso aqui atrás, né? Já ia fazer assim, mas foi como eu consegui arrumar, já vou justificar. Né? E aí, o que eu queria dizer para vocês, que é uma coisa assim, extremamente importante para que a gente mantenha a harmonia que nós falamos do slide anterior, ele falava da importância da harmonia, do equilíbrio, né? É tão importante que a gente consiga identificar como que a gente reage, né, fisicamente e mentalmente a cada uma das coisas. Por quê? Porque quando a gente entende que a gente reage física e mentalmente, a gente busca melhoria do quê? Da resistência, do estresse, porque a gente vive estressado, a gente melhora a nossa produtividade, a gente melhora a qualidade de vida, inclusive a longevidade. Como que a gente consegue fazer isso? Quando a gente vai e consegue obter uma forma, né, de interpretar e sentir, né, as coisas de uma forma que a gente pode aprender a controlar isso que a gente sente e que a gente interpreta, né? Então, essa frase, nosso cérebro reage a estímulos externos de forma automática, mas a forma como interpretamos e sentimos é algo que podemos aprender a controlar. Gente, é o que é mais importante, talvez, de tudo isso que a gente vai falar, é a base de tudo. Como que a gente faz? Então, vamos lá. Eu não tenho
não tenho tempo para a gente falar disso com muitos detalhes, mas a gente vai falar pelo menos o básico, dá para entender, e se Deus quiser também um dia a gente vai esboçar isso com um tempo maior. A primeira coisa é identificar os pensamentos, então eu vou dar um exemplo. Aqui todo mundo usa WhatsApp, né? E a gente às vezes manda uma mensagem para o outro, para uma pessoa. A nossa expectativa é sempre que a pessoa responda no nosso tempo. E às vezes a pessoa não responde. A primeira coisa que vem assim, poxa vida, né? Tá me ignorando. Ou, poxa vida, custava responder? Porque nós estamos imediatamente dando uma forma, uma interpretação que a que eu tenho, porque a minha necessidade é imediata, porque a minha necessidade precisa ser atendida. Às vezes a gente manda assim, e sabe que não vai responder, a gente já combinou, tudo bem, mas muitas vezes acontece isso. Então, é um exemplo mais danadinho que eu estou dando, mas é uma realidade. Então, o que a gente tem que fazer? Identificar, né, esse pensamento que a gente tem. Será que é isso mesmo? Será que a pessoa está me ignorando? Será que a pessoa não está nesse momento no banheiro, não levou o celular? Será que é meio raro, né? Porque hoje em dia todo mundo vai para o banheiro com o celular. Mas, enfim, a pessoa não levou o celular, ou a pessoa está numa reunião, ou a pessoa está atendendo alguém. Ué, espera um pouquinho, né? Será que eu estou conseguindo identificar esse meu pensamento? Será que eu estou dando chance para as coisas que estão vindo na minha vida também terem um outro significado e não só aquele que eu quero que seja? Aquele que eu tenho como expectativa? Porque a gente sempre está com a expectativa aqui em cima e raramente alguém atende essa expectativa aqui. As pessoas podem atender a sua expectativa aqui se você souber como lidar com isso. E se você souber falar, identificar e conversar e tratar qual é a tua expectativa e alinhar essa expectativa com as pessoas que você quer que estejam alinhadas com você. Isso já começa a fazer um bem danado. E aí, uma das coisas que é importante, que se chama questione a validade do pensamento. A gente começa a pensar assim, será que realmente é a única? Eu já pensei lá. Será que é isso mesmo? Estou sendo ignorado? É quando eu identifico o meu pensamento. Quando eu valido esse pensamento, será que só existe isso? Não é possível. Será que pode ter alguma coisa diferente? Então, dentro desse discurso que eu fiz até agora, a gente tem identificar o meu pensamento e validar, tá? Que é conseguir entender que pode ter outras coisas que aconteceram, por isso que a resposta não veio tão rápida. Quando, por exemplo, eu digo assim para vocês, se você sentiu, ou se você fez isso, levanta o dedo, né? Dá ok para eu poder saber. Eu preciso saber até onde eu estou sendo clara. Como vocês, embora possam abrir o microfone e falar, fiquem à vontade, mas como normalmente a gente reage com os emojis, é uma forma que a gente adotou, e para mim está muito claro que quando eu peço e vocês levantam, está perfeito. Todos levantam? Nem todos levantam. Mas por quê? Porque talvez se sintam representados pelos outros. Essa é a minha leitura. Aí o meu pensamento, a validação, em algum momento, fazer alguma outra pergunta para ter certeza que aquilo que eu falei ficou claro. Então, a gente precisa estar toda hora pensando nessas questões. Uma coisa que a gente pode fazer, e que é muito importante, gente, é substituir o pensamento distorcido. O que é pensamento distorcido? Às vezes aquilo que eu acho que não é, né? Então, você vai dizer assim, mas você está então ignorando, né, aquilo que pode ser realidade, que a pessoa está te ignorando mesmo? Não, eu só estou querendo não sofrer sem ter certeza. Por que eu vou ficar criando? Porque a gente cria coisas na cabeça que não existem. Então, eu estou sempre, eu atendo muitos pacientes, né? E eu falo muito isso para os meus pacientes. Eu falo, você já checou essa informação? Você conversou? Você expôs o seu sentimento? Você expôs o teu pensamento? Não, mas a pessoa fez isso. Você sabe por que ela fez aquilo? Não, não sei. Você perguntou? Não. Então, você não tem como saber. Então, a gente
tem que parar de sofrer por uma coisa que a gente não tem certeza. Tem gente que vem morrendo de angústia e a gente não consegue entender porque. Eu falo, mas por que tá tão angustiado assim, né? Aí vai entender porque tá pensando e não sabe que nem o que tá pensando, só sabe aquilo que tá sentindo e que é o que a gente quer de verdade. E por isso que as cores são intensas, porque nem tudo que a gente quer é no tom, na cor, na proporção que a gente quer. E como lidar com isso? Aí é fazendo uma coisa que se chama gestão da emoção. E o que é fazer gestão da emoção, gente? São alguns tópicos que a gente não consegue abordar aqui totalmente, porque são muito longos. Mas uma das coisas é aceitar a emoção. Aceitar a emoção é saber que ela existe, que ela está acontecendo, mas que ela não vai ser para sempre. Ela vai passar em algum momento. Em algum momento, ela vai atingir o grau de maturidade e você vai ficar bem. E aí vai acontecer o seguinte, você vai pôr dentro de uma das caixinhas. Ou você vai pôr na caixinha da compreensão e tá tudo bem, tá resolvido para você, ou você vai pôr na caixinha preta. É a caixinha que você guarda e não quer mais mexer. De vez em quando você vai lá dar uma visitada e fica bem nervosa ou nervoso e volta a deixá-la escondida. E você não resolve seu problema. Então precisa mexer para fazer com que isso aconteça. Uma outra coisa é observar a sua emoção, né? Por exemplo, entender que algumas coisas causam algum impacto físico em função da questão emocional, da própria personalidade da minha alma, eu tenho alguma reação. Eu já disse para vocês que toda vez que eu começar a palestra, eu tenho duas sensações, não sei se eu contei as duas, mas eu tenho duas sensações. A primeira delas me dá um friozinho na barriga. Aí a outra, meu coração dá uma disparadinha. Comecei a falar, parou. Mas até começar, e olha, eu já estou com vocês, já fiz, acho que essa é a minha quarta palestra. Ainda me dá, e vai me dar toda vez que eu fizer. E isso, para mim, eu consegui observar que eu tenho esse sintoma. O que eu faço? Eu identifico qual é esse gatilho, que é um outro ponto. Por que me provoca isso? E aí eu já identifiquei que são duas coisas. A primeira delas é garantir que eu vou fazer a minha melhor entrega. É a cobrança que eu tenho de fazer o melhor, de querer saber se foi bom, né? De fazer o melhor para proporcionar a vocês reflexões importantes e que você saia com a certeza que está tudo bem. E a outra é aquela coisa assim, ó, eu não gosto de errar. E aí eu fico com esse gatilho, não pode errar, hein? E aí me dá essa coisinha, e aí de repente eu descubro que não, tá indo bem. Então aí eu vou e vou embora. Eu esqueço que eu tive essa sensação, mas é importante observar qual é a reação que você tem, porque quando você identifica, você vai tentar fazer o quê? Tentar descobrir qual é o gatilho que te causa isso. Quando você consegue fazer isso, você está buscando o equilíbrio para o teu cérebro, para que a tua mente entre em estado de conforto e a tua alma fique tranquila, tá? É fácil? Não é fácil. Às vezes a gente não consegue. Como que você vai buscar isso? Através de relaxamento, tá? Vamos relaxar, vamos tentar respirar, fazer exercício de respiração, né? 1, 2, 3, 4, inspira, expira fazendo, né, um movimento de 7, a gente fez esse exercício, isso é super importante, a gente tem que fazer isso, que é para aliviar, né? E uma coisa que a gente precisa fazer é trabalhar a inteligência emocional. A inteligência emocional, entendendo quais são as próprias emoções que a gente tem, e ser empático, né? As minhas emoções são as minhas e as emoções do outro são as emoções do outro. E às vezes elas se cruzam, né? E aí, nesse momento, é que a empatia fala mais alto. O quanto eu me incomodo ou o quanto eu tento compreender o posicionamento do outro. Vou dizer para vocês que 90% das vezes as pessoas se incomodam. A gente não consegue se colocar no lugar do outro e talvez tentar entender por que que o outro está tendo aquela reação e por que aquela reação está me fazendo mal. Então,
a gente precisa entender que a gente pode controlar tudo isso. Se a gente seguir esses pequenos passos que eu passei para vocês. Eles são muito mais intensos, mas assim, pelo menos vocês já sabem que tem que pensar, validar o que você está pensando. Você precisa de verdade tentar entender por que que você está tendo aquela sensação, tentar buscar a compreensão disso. Né? Às vezes a gente não consegue entender, mas em algum momento ela vai aparecer se você for buscar de verdade. E para isso, existe aí um grande segredo, tá? Aqui a gente está falando do corpo. O corpo, ele comanda muitas coisas, né? Porque o corpo, ele é a nossa base. Se o corpo não estiver forte, né, sustentado, a gente pode ter a mente mais brilhante do mundo, a gente pode ter a alma mais incrível do mundo, a melhor personalidade, mas se eu não cuidar do meu corpo, esquece. E aqui, nesse ponto, eu queria dizer para vocês algumas coisas que são muito importantes. Uma das coisas que a gente precisa fazer é ter uma alimentação saudável. Tem gente que, infelizmente, se alimenta muito mal, muito mal. Precisa ir em nutricionista, seria sensacional se todo mundo pudesse ir, tivesse condições e pudesse manter esse processo. Tem gente que não tem condições financeiras, ou tem preguiça, ou não quer fazer. Mas é importante uma alimentação saudável. O que eu quero dizer com isso? Importante ter. A gente come muita besteira, mas a gente pode comer besteira também, não tem problema. Mas desde que a gente coma verdura, legumes, a gente coma proteína, a gente coma um pouco de carboidrato, né, muito mais proteína do que carboidrato, que a gente consiga comer frutas, que a gente consiga ter um equilíbrio, né, um prato colorido. Gente, isso faz toda a diferença para a manutenção física do nosso corpo, porque quando a gente não cuida da alimentação e a gente não faz exercício físico, gente, tenho certeza, a carcaça sente. Eu costumo dizer que é a funilaria, né? Funilaria sente. Eu fui uma pessoa que durante muitos anos eu fiz atividade física no meu próprio trabalho, porque eu fazia rafting, eu fazia escalada, eu sempre fui de fazer esportes radicais com as empresas, né? Foi uma época que foi o TEAL, né, treinamento ao ar livre, ele teve um boom e todo mundo fazia. E eu fazia umas caminhadas loucas, eu fazia um trekking, eu fazia cada maluquice que vocês não têm ideia. E sobe morro, e desce morro, escorrega daqui, escorrega dali. E era uma atividade física intensa. Então eu precisava me alimentar bem e fazer muita atividade física para aguentar esse tranco. Foi a minha melhor performance. E eu vou dizer para vocês que foi a melhor fase da minha vida e é o que me dá sustentação hoje, com 60 anos, de conseguir me manter. Eu preciso acordar cedinho, eu acordo, eu vou dormir tarde, eu não tem problema. Eu preciso, minha casa é uma escada. Cada ambiente fica num andar, é uma coisa de retardado. Eu subo escada o dia inteiro e desço o dia inteiro se eu ficar em casa. Então, por quê? Porque eu tenho condicionamento físico para aguentar o tranco do meu corpo. O tranco da minha mente e da minha alma. Então, é importante esse cuidado. E sono, gente, sono, dormir, o ideal 8 horas por noite, eu não consigo, eu durmo muito menos, mas eu estou descansada porque o meu físico está sendo cuidado de outra forma, com alimentação e exercício. Agora nós vamos falar de uma coisa que é importante, que é para a vida pessoal e profissional. Desculpem se eu não for muito educada nesse momento, mas é uma coisa importante, tá? Cigarro, maconha, qualquer tipo de droga e álcool. São coisas que são complicadas. A gente não tem o direito de julgar ninguém, né? Eu fumei durante anos e anos da minha vida. E quando eu era novinha, eu bebia todas, adorava uma cachaça. Aliás, amo cachaça. Né? Eu não sou da cerveja, não. Meu negócio é a pinga. Mas eu evito ao máximo, até porque agora eu não tenho condicionamento para tudo isso, mas eu já bebi bastante. Né? E aí, pensando na vida pessoal, o quanto você está cuidando aí do seu corpo, né? Você tem uma alimentação saudável, mas você manda bala na cachaça ou no cigarro, você não está se cuidando. Ah, mas eu faço atividade física. Ok, você está fazendo atividade física, mas as drogas, de um modo geral, elas são
grandes portas, né, dentro do nosso corpo, para nos levar a caminhos muito complicados, né, de doenças, né, de formação de células doentes, né, muitas vezes cancerígenas. Então, a gente precisa estar atento a isso. E pensando, né, neste aspecto na vida profissional, também tem um comprometimento, né? Primeiro, porque dependendo da quantidade que você ingere de cigarro e álcool, né, alguma bebida, alguma coisa assim, ela tem uma interferência, né, sim, no nosso sistema todo, né, corporal, e a gente começa a afetar a mente, né, ou seja, não a mente, a gente fala a mente é o cérebro, né, e aí a gente começa a ter alguns problemas, sim, que são decorrentes, né, fisiológicos, por conta da bebida, né, e do cigarro. Então, a gente precisa estar atento a isso. E pensando, aí eu vou dar um exemplo, que eu acho que vocês talvez já tenham passado por isso. O que tem a ver isso com o trabalho? Primeiro, que quando você não está bem, né, está afetado ou fica doente, alguma coisa assim, vai te atrapalhar, né, no teu desempenho, porque você não está bem, está se sentindo bem fisiologicamente, vai te atrapalhar até para conseguir ter concentração total, né, ter atenção total à tua vida profissional. Até porque às vezes tem afastamentos e tal. E tem um lado que parece engraçado e que é uma coisa que tem a ver com essa frase que está embaixo. Sua atitude reflete em seu corpo e no equilíbrio que você precisa. Eu vou dar um exemplo. Às vezes as empresas, eu não sei se vocês fazem, mas tem muitos clientes que fazem festas comemorativas, né? Que pode ser festa de final de ano, que pode ser uma festa junina, que pode ser uma festa, sei lá, que tenha, de repente, uma bebida. Eu fiz um trabalho agora, foi o ano passado, não foi esse ano não, foi ano passado, uma festa junina, e a empresa fez vinho quente, quentão. E aí, óbvio, alguns pediram para levar cerveja, a empresa liberou, levar. Então tinha quentão, vinho quente e cerveja. E ó, o pessoal arrepiou. É claro que beber, né, socialmente é uma coisa, você vai tomar vou tomar um golinho para experimentar, um copinho, uma canequinha, vou tomar uma cerveja, ok. Mas a gente tem que ter controle, porque as pessoas, às vezes, não sei, espero que nunca tenha acontecido com vocês, mas nessa festa, 3 pessoas beberam excessivamente, excessivamente. Beberam, 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 e a gente tentando, né, segurar, olha, tentava tirar de perto, aí não tinha jeito. A pessoa, uma delas nem bebeu tanto, mas eu acho que ela não era forte o suficiente. Gente, foi horrível. Foram cenas péssimas. Uma delas passou mal, vomitou no meio de todo mundo. A outra teve assim, um comportamento super inadequado, estava tendo quadrilha, queria agarrar todo mundo, falando um monte de besteira, desrespeitando. Foi horrível, 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 né? E a outra, assim, totalmente, sabe, inconveniente. Assim, gente, foi horrível. O que que isso tem a ver com a vida pessoal? Acabando com você próprio. O que tem a ver com a vida profissional? Primeiro, que você está num ambiente de trabalho. Segundo, que quer queira, quer não, a gente precisa zelar pela nossa imagem. A gente falou de postura profissional no nosso último encontro, né? A nossa postura, ela é importante. Se lá na tua casa você quer fazer, é uma situação. Como nós estamos falando de uma situação profissional, o que que você faz, né, com você depois de um papelão desses? Né? Então, fiquem atentos, eu não sei, né? Espero que eu não tenha falado nada que tenha agredido vocês, mas eu queria, toda vez que eu faço essa palestra para a empresa, alguma coisa nesse sentido, eu sempre falo isso, gente, a tua imagem é o teu espelho, né? Então, além de mostrar que você é uma pessoa que não tem controle sobre, né, as suas ações, a gente descobre coisas que às vezes só aparecem quando você está um pouco fora desse controle, né? E isso não é legal, porque a gente desrespeita, a gente gera uma coisa que é como se você derrubasse um vaso,
um vaso muito bonito, né? Um vaso, vamos pôr um vaso de Murano chiquérrimo, né? Lá da Itália, uma coisa chique, e você derrubou e ele quebrou. A gente vai, obviamente, pegar e colar, mas a gente não pode mais botar a quantidade de água que a gente colocava para botar uma flor, porque a gente não sabe quanto ele vai resistir com aquela quantidade de água. Então, isso começa a mostrar que pode ter problemas em algum momento na sua vida profissional, ou a sua conduta, né? Da mesma forma, quando a gente, aí, vamos lá, esse foi um exemplo. Agora, tem um outro exemplo que não tem a ver com bebida, não tem a ver com cigarro, mas que tem a ver com uma atitude preconceituosa, por exemplo. Às vezes a gente fala coisas, né, que são profundamente ruins. E eu vou contar eu só não vou falar qual é a empresa, tá? Mas é uma empresa alimentícia, e eu estou trabalhando agora, recentemente, eu estou trabalhando nessa, e recentemente aconteceu esse problema. Teve uma, eles vendem, entre outras coisas que eles vendem sorvete. E aí uma das colaboradoras virou e falou assim, nossa, a casquinha de chocolate veio muito preta. É, aí uma das meninas, uma outra menina virou e falou assim, igual você, realmente, ela é preta. A colaboradora que falou é preta. Mas por que fazer essa comparação? Para que fazer isso? Para magoar a pessoa? Foi assim, lógico, foi conversado, foi tratado, uma brincadeira, porque não é você que sofre o preconceito. E isso tá onde, gente? Na minha mente. Em algum lugar eu sou preconceituosa. Em algum lugar eu aprendi, né, que o preto, que agora, antes era negro, agora tem que chamar de preto, as convenções, né? É, é que a pessoa preta, ela não tem o direito de circular da mesma forma. Por que que eu preciso comparar? Mesma coisa, eu falo assim, nossa, eu tomei sol, fiquei vermelha demais, né? Eu sou muito branca. Aí alguém vira e fala assim, você é igual leite. Eu não ligo, para mim tá ótimo, porque eu amo leite. Mas se eu não gostasse de leite? Por que que as pessoas precisam fazer essas comparações? Por que que as pessoas precisam fazer essas brincadeiras? Poxa, mas o que que tem a ver corpo, mente e alma? Tem tudo a ver, porque é a minha personalidade gritando em cima de um conhecimento, de uma formação que eu tenho daquilo que eu entendo e que eu guardo na minha memória. Em algum momento isso sai. E aí eu faço a conexão automática com o meu cérebro e a minha fala dispara. Então, como que eu faço isso? Né? Como que eu tenho que manter esse equilíbrio? É entendendo que a minha atitude reflete no meu corpo e no equilíbrio que eu preciso absolutamente tudo. O que que eu posso fazer para mudar isso? É sempre revisitar o meu pensamento. É cuidar dos meus pensamentos, é cuidar de como eu guardo o meu pensamento, onde eu armazeno e o que que fica de aprendizado, tá? Então, eu só queria que vocês gravassem esse slide, eu perdi, eu digo que eu perdi no sentido de me dediquei, tá? Um tempo maior, porque eu vivo tanto isso, né, nas empresas, eu vivo tanto isso na clínica, das pessoas virem muito tristes, porque elas cuidam da alimentação, elas cuidam dos exercícios físicos, elas dormem bem, elas cuidam delas, mas em alguns momentos, algumas pessoas têm atitudes que as desrespeitam. Então, não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você. Já começa um grande equilíbrio da sua própria emoção, tá? Tudo bem até aí, gente? Foi muito difícil isso? Tem alguma reação que vocês pudessem mostrar se foi positivo ou ruim? Legal, ótimo, muito bom. Legal, pessoal. Também reagir. Vamos lá. Muito bom.
Uma outra coisa que é importante a gente pensar aqui é que a mente precisa florescer, né? Então, eu digo assim, que a gente precisa fazer algumas pausas. Nós nos cobramos muito, 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 muito. Essa frase que diz: a vida requer intervalos, nenhuma árvore dá frutos o ano todo, nenhuma planta floresce em todas as estações, é justamente para entender que tem que se dar tempo. A gente tem várias estações no ano, a gente tem 4, e na loucura da nossa vida a gente tem, vamos lá, primavera, verão, outono, inverno. Teoricamente é bem divididinho. Vamos imaginar que a nossa cabeça também está tudo dividido. Corpo, mente e alma. Está dividido, está lindo, cada um tem a sua função. Só que na loucura do mundo, da vida, o que acontece? A gente tem várias estações no mesmo dia, e na mesma estação, como a gente está vivendo agora, né? Essa fase, nós estamos na primavera. A gente tem dias não tão quentes, mas a gente não tem um dia desse frio danado que agora eu tô falando, então eu tô sem uma blusa, sem um casaco, mas tá bem frio. Então, assim, a gente tá aprendendo a lidar com isso cada vez mais, por responsabilidade de quem? Nossa mesmo, que destruímos a natureza. E aí, vamos fazer isso um comparativo com a nossa vida. A gente precisa de um intervalo para algumas coisas, né? Eu dei meu exemplo a semana retrasada, né? E é bem isso, acontecem coisas que você fala: meu Deus, por quê? Por quê? E aí não adianta você querer lutar contra aquilo o tempo todo. Você tem que ir para o pensamento, compreender, identificar, validar, como eu costumo dizer, não ficar martelando no duro, é substituir um pensamento por uma coisa mais saudável. De que forma? Às vezes eu preciso de um intervalo para isso, né? Então, na semana passada, eu conversando com a Andrea da Fandata, eu falei assim: essa semana eu preciso estar um pouco mais leve. Eu não consigo responder tudo imediatamente. Eu não estou conseguindo, porque eu precisava processar algumas coisas, né? Então eu me dei esse tempo, né? Porque naquele momento eu não ia dar o fruto ideal. E isso é maturidade, gente, é entender que não dá. Porque eu não consigo o tempo inteiro manter o mesmo padrão dependendo do que eu estiver passando, do que eu estiver vivendo. E na vida profissional é igual, né? Eu estou falando, misturei tanto a minha vida pessoal como a profissional para ficar claro para vocês, mas para vocês também tem que ser isso, né? Às vezes, as pessoas dizem assim: olha, chegou na empresa, você deixa o problema na porta para fora, esquece que isso não existe. Né? A gente não destarracha, a cabeça larga para uma coisa e o corpo para outra. Não, a gente é um só. Né? Então, a gente caminha junto com o corpo, a mente e a alma. A gente caminha com a nossa personalidade, com os nossos conhecimentos, com as nossas reações e com aquilo que é possível ser feito. Só que a gente precisa deixar claro aonde nós cometemos o nosso maior deslize com a nossa mente, com a nossa alma, com o nosso corpo, ou seja, com um equilíbrio, tanto para a nossa vida pessoal como para a vida profissional, porque a gente se cala, ou porque a gente reage de uma forma que o outro não entende, irritamos o outro, provocamos o outro, desrespeitamos o outro, porque nós estamos nos desrespeitando, porque nós não estamos sinalizando. Equilíbrio, ele só vai existir quando você tem um peso e uma medida que, na verdade, eles consigam, né, manter, né, o mesmo padrão. Porque se eu tenho um peso muito grande e a minha medida está aqui, ele não vai, se eu não conseguir chegar até aqui e entender, eu não vou manter o equilíbrio, eu vou estar sempre em alguma coisa ruim. E pode ter certeza, normalmente o que fica ruim no primeiro momento é a minha alma, que é onde está ali armazenado, né, toda a minha individualidade, os meus desejos, as minhas emoções, inclusive a minha parte espiritual.
né? Eu deixo a desejar, eu machuco. E aí, o que que vai para minha mente? Eu estou triste, eu estou mal, não está dando. O que que eu mando para o meu cérebro? Eu estou mal, eu estou ruim, eu estou com raiva, eu estou triste, eu não quero, eu não gosto, assim não dá. Eu vou. O corpo reage como? De todas as formas que você mandou para ele. Então, o corpo vai mandar, o cérebro manda para o corpo o quê? Fique reativa. Ah, não. Ou então chora. Você chora. Não, fique muda. Não, sorria o tempo todo. Quem comanda isso é a sua mente, que manda para o cérebro, o mecanismo do cérebro manda e o corpo reage. Então, precisa estar atento que você precisa desse tempo para você. Você precisa entender o que você está sentindo, e só tem um jeito das pessoas respeitarem e entenderem. É você falar, é você conversar. E no trabalho, a grande dica é: diga para as pessoas exatamente o que você está sentindo. Às vezes, as pessoas perguntam para mim, mas eu preciso falar o que está acontecendo? Não necessariamente. Você pode dizer, por exemplo, imagina que faço parte da Balancete, e eu sou, de repente, é, uma gestora dentro da Balancete. E hoje é meu dia, aconteceu um problema e eu não estou bem. Eu posso ir para o meu diretor e dizer assim: olha, fulano, eu estou com um problema bastante delicado, queria te pedir desculpas, mas eu gostaria né, não quero expor, mas eu quero que você entenda que talvez hoje eu não esteja num bom dia, talvez hoje eu não consiga é, atender 100% da tua expectativa, da minha expectativa, mas eu vou fazer o meu melhor. Neste momento, qual deveria ser o papel do meu diretor? Me acolher. Ir lá dentro da alma dele, mandar para a mente, mandar para o cérebro, que vai mandar para o corpo uma reação do tipo: eu posso até não estar gostando da Marli, minha gestora, nesse dia que eu estou precisando tanto dela, tá assim, mas ela sinalizou, ela está precisando, ela me atende, ela é uma colaboradora que contribui sempre, está sempre disponível. Então, imediatamente passou todo esse processo, eu venho aqui e digo assim: poxa vida, Marli, que pena, estou aqui se você precisar de alguma coisa. Se você perceber que não está conseguindo, sinaliza que a gente pede ajuda para quem precisar, quem possa te ajudar. Ou seja, se a gente fizer essa troca, a gente aprende a distribuir as nossas emoções de uma forma assertiva. Eu estou dizendo, e vou dizer para os gestores, por favor, né, olhem para os seus colaboradores, porque tem gente que não consegue falar, tem gente que não consegue expressar isso, tem gente que tem muita dificuldade, né, de se dar esse intervalo, e aí a pessoa se cobra, se cobra, se cobra, e vai ter reações que você vai dizer assim: ó, tá vendo, não dá. Então, como um bom observador, que deve ser um gestor, né, uma pessoa atenta, chama a pessoa, pergunta se está acontecendo alguma coisa, se você pode te ajudar de alguma forma, diz que você está percebendo que ela não está muito bem, dá abertura para a pessoa falar. Mas também cuidado, né? Quando for falar e dar abertura, faça de coração, de acolhimento, e não para descobrir e depois arrebentar. Atenção. Aqui a gente está falando muito, aqui é a alma, né? É a alma. O que é a alma, gente? A alma, ela é tão verdadeira, porque ela é a nossa principal essência, né? Então, quais são as dicas para manter a sua alma em equilíbrio? Primeiro, ter gratidão por tudo. É tão difícil, né? Porque às vezes a gente passa por situações, nossa, até respirei, né? Viu que tá difícil, né? Vivendo um momento tão difícil, mas se eu tiver gratidão por eu poder estar passando, estar de alguma forma contribuindo, vai me aliviar, que é o que eu tenho feito o tempo todo.
né? Eu tenho me conectado com os meus valores. Quais são os meus valores em relação à situação específica que eu estou vivendo hoje, que não está me deixando tão feliz, né? Os meus valores são sempre, né? Cumplicidade, harmonia, respeito, né? Troca, fidelidade. Então, tudo isso me conecta e me diz assim, opa, vamos fortalecer, vai dar certo. Eu agradeço por poder estar participando de um processo como esse, de estar conseguindo transportar tudo isso de uma forma emocional, com sofrimento, mas racional, de entender que é uma fase e vai passar. Não importa qual é o desfecho final, mas é uma fase, e ela passa como tudo na vida passa. Pensamento lógico, que aí eu vou de novo para a identificação dos meus pensamentos e a validação dos pensamentos, tá? E tentar manter relação saudável, gente. Manter uma relação saudável faz toda a diferença na nossa vida. Busquem essa relação saudável, tá? O que é ser saudável? É ser verdadeiro. É ser você de verdade, desnudo. E a gente faz isso com quem a gente aprende a gostar e respeitar. Na empresa é possível? Lógico que é. É possível. Cada um respeitar o seu espaço e respeitar o espaço do outro, tá? A mente é você ter a sensação de bem-estar, né, e cuidar da sua saúde mental. Então, saúde mental você consegue trabalhar de várias formas, né? Quando você tem um equilíbrio, você consegue ter essa sensação gostosa, né? Cuidar da saúde mental é você entender que você tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar da atividade física, que você tem que fazer coisas que você gosta, como ler um bom livro, né, falar com pessoas abertamente aquilo que você gosta, né, expor os seus sentimentos, isso é cuidar da saúde mental. Às vezes, hoje, o que mais a gente está ouvindo é exatamente que, nossa, todo mundo está com burnout, todo mundo está num nível de estresse elevado. Lógico, todo mundo tá. Por quê? Porque o mundo está acelerado, todo mundo precisa de tudo para ontem, os nossos clientes sempre querem tudo para ontem, e a gente tem que dar tudo para ontem, é uma loucura, e aí fica todo mundo doido, e aí um cobre o outro, porque cobre o outro. Opa, tá bom. A gente está fazendo nossa lição de casa, dos nossos planejamentos, a gente está identificando quais são os gaps que a gente está tendo e por que esses gaps estão acontecendo e por que talvez então a gente não consiga fazer as entregas direitinho? Será que a gente está cumprindo, fazendo aí sempre a nossa análise SWOT? O que nós temos de ponto forte, o que nós temos de ponto de oportunidade de melhoria, quais são as coisas que nos ameaçam, o que a gente pode fazer para mudar? Será que a gente está fazendo isso? Porque se eu fizer isso, eu vou cuidar, né, da minha saúde mental e, acima de qualquer coisa, eu vou estar identificando quais são os pontos que podem trazer para mim, para a minha equipe e para a nossa empresa e para os nossos clientes, condições e situações que tragam um resultado mais positivo para evitar exatamente a exaustão e o estresse. Tem situação, gente, que não tem jeito, é emergencial e a gente vai fazer. Mas viver na emergência, viver na loucura todo dia é impossível. Se vocês vivem assim, parou. É a hora de entender. Os nossos processos estão adequados? Vamos revisitar os nossos processos? Será que aquilo que a gente promete para o cliente é aquilo que a gente pode entregar? Será que o cliente vai gostar mais que eu dê um prazo um pouquinho, lógico, se não for interferir por conta da lei, etc, etc e tal, será que o nosso cliente não vai ficar mais satisfeito se eu fizer uma entrega mais assertiva, ajustada, do que fazer uma entrega que tenha que ter retorno, que tenha que ter retrabalho, ou que gere um estresse também para o meu cliente? Cliente estressado enlouquece o ser humano aqui. É natural. Então, gente, faça esse exercício de estar sempre analisando o processo, as pessoas e o resultado. Gente, é uma tríade. Aqui, ó, pessoas, processos e resultado. Como que ele está? O que a gente está fazendo? Façam isso, é um exercício para
aumentar a produtividade e evitar o estresse e exaustão que a gente tem na rotina de trabalho. Se alguém está fora dessa casinha, vamos convidar essa pessoa para entender o que precisa ter na casinha, como são as paredes da casinha, o que tem, quais são os móveis que estão dentro da casinha, por que eles estão lá, qual é a funcionalidade de cada um desses móveis. Então, estou falando de uma forma figurada para vocês olharem para dentro da empresa dessa forma, tá bom? Uma outra coisa, né, da mente, que é estabelecer horários para você trabalhar e descansar, são algumas dicas importantes, cumpra-os. Então, tem um negócio que chama técnica do Pomodoro, ela é bem legal. Gente, talvez eu me atrase uns 5 minutinhos, tá? Porque eu me empolguei aqui. A técnica do Pomodoro, não sei se alguém conhece, ela funciona assim, você estabelece 45 minutos de atividade, se dedica, levanta 5 para 5 minutos, vai ao banheiro, toma uma água, olha para a paisagem, seja lá qual for. Tira o foco daquele negócio, respira, toma um chá, toma um café, toma uma água, toma um suco, lá, o que você quiser. Faz alguma graça com alguém, 5 minutos, volta, mais 45. Para 5, mais... Nossa, mas a gente não pode parar, pode sim. Porque se você não para, você entra na exaustão. Quando você para, você vai buscando o reequilíbrio da tua emoção. Então, precisa ser feito. A técnica Pomodoro, ela nasceu na Itália. E ela é extremamente importante, precisa ser feito. Dependendo do ritmo, a gente precisa, caso vocês queiram aplicar, eu ensino toda a técnica completa depois, passo até para a Ariana, mas dependendo da empresa, dependendo do ritmo, ela precisa ter 30 minutos e folga 5. Dependendo da empresa, 45 minutos, folga 10. Mas ali, no final do dia, se fizer 10 minutos, são 80 minutos. São 80 minutos que você ganhou em qualidade de vida e qualidade de raciocínio, que vai te trazer uma qualidade muito maior de trabalho. Então, 30 minutos de trabalho, 5 de descanso, não vai ter problema nenhum. 45 de trabalho, 5 de descanso já ajuda muito. 45 minutos de trabalho e 10 de descanso, perfeito. Mas a gente adequa de acordo com a necessidade e com a disponibilidade. Pensem nisso. Agende as pausas, né? E aí, assim, algumas pessoas não conseguem fazer a técnica Pomodoro, porque aí é concentração total. Não olha celular, não atende o telefone, então talvez, dependendo da empresa, não consiga encaixar, tá? Exceto se for um trabalho muito específico, que vai para uma sala de reunião, se isola e faz. Agende pausas, né? A gente quer dizer que, assim, por exemplo, quando a gente está fazendo home, as pausas, elas ajudam muito. Às vezes a gente está trabalhando e alguém tem criança e a criança chorou. Você está ali trabalhando, a criança está chorando, você não está fazendo o trabalho 100%. Para um minuto, vai lá, acalma a criança, vai, toma uma água, né? Ai, agora está tudo bem. A criança para de chorar, está brincando, você volta a trabalhar. Aumenta o teu foco, porque quando você está fazendo alguma coisa, ou tem alguém do teu lado fazendo alguma coisa que está te incomodando, tanto no home como no presencial, você precisa fazer uma pausa, porque você está perdendo foco. E quando você perde o foco, tua produtividade cai, tá? Desconecte-se quando possível. Evite ver e-mails e mensagens e até afaste o celular para ter um momento de qualidade e outras atividades. Gente, é uma loucura. Pós-trabalho, se conseguir fazer isso, deixa o celular. A gente não vive sem esse trem aqui. A gente deita e vai lá fazer um joguinho antes de dormir, ou a gente vai pegar o tablet para ler. Gente, pega o livro mesmo, livro. Vai dar uma lida, né? Vai praticar algum esporte, vai fazer uma caminhadinha, sei lá, fique offline, fique de verdade offline, cuida um pouquinho, para e pensa, sabe? Aquela coisa assim, põe uma musiquinha, fecha o olho. Aí eu represento, sou bem louca, né? Põe uma musiquinha que é gostoso, você relaxa. Isso faz um bem danado, tá? E assim, lembre-se, manter equilíbrio entre trabalho e vida pessoal não é luxo.
é necessidade. Então, a gente precisa estar bem na vida pessoal, mas a gente tem que estar bem na vida profissional. Se a gente não estiver bem no trabalho, vai refletir automaticamente em casa. E se a gente não está bem em casa, reflete automaticamente no trabalho. Por isso que eu dei aquele exemplo de ter dito para a Andréia, para a minha equipe, né, Andréia e a Sil, que eu não estava em condições de responder no tempo necessário, que eu sabia que era importante para elas. Mas eu sinalizei. Não comprometeu, e a gente conseguiu fazer outras coisas que não dependiam exclusivamente das minhas respostas, como, por exemplo, a análise de um teste comportamental. Eu não estava em condições de fazer em alguns momentos. Então, a gente, quando sinaliza, a gente consegue fazer esse equilíbrio, né? Porque o outro começa a entender qual é o meu tempo, qual é o meu espaço, tá bom? E aqui, para a gente poder finalizar, uma coisa que é importante, né, para conseguir equilibrar a vida pessoal e profissional, organizar a sua semana de trabalho, né? Então, meio que fazer agenda mesmo. Ai, eu não consigo. Tenta fazer, é legal. Tem um exercício que é até para organização do tempo e que ajuda muito também nesse equilíbrio, né, da vida pessoal e profissional, que você coloca todas as coisas que você faz. Da hora que você acorda, você vai colocando 6 horas da manhã. Acordei, fui ao banheiro tomar banho. Eu fui, sei lá, escovar os dentes, fui fazer minhas necessidades fisiológicas. Tomei café da manhã. Tomei banho, sei lá, e vai colocando de tempo em tempo, peguei a condução, cheguei no trabalho, você vai fazendo, e depois você vai somar o tempo que você gasta para cada uma dessas atividades. É muito legal, porque você consegue organizar o seu tempo todo. Se você não conseguir fazer de hora em hora, faça pelo menos as atividades, porque você sabe que naquele dia você tem que encaixar. Levar o filho no médico, você tem que encaixar ir ao médico, você tem que encaixar, de repente, uma conversa de WhatsApp que você acha que pode demorar um pouquinho. Você se organiza, isso é muito importante. Tem gente que não usa agenda, não tem a menor noção do que tem que fazer durante o dia todo. É importante. E deixar espaços para poder entrar essas urgências, essas emergências, tá? Divida grandes tarefas em partes menores, que é o que a gente está falando do Pomodoro, tá? Se não for Pomodoro, usa alguma outra técnica qualquer que vocês queiram, tem várias, mas tenta não fazer tudo de uma vez, porque você entra em desespero, porque é muita coisa, e você não dá conta e o negócio não funciona, tá bom? Adote tecnologia e automação, que é importante, se puder. Defina horários de trabalho e estabeleça limites. A gente pode, sim, fazer um dia, um trabalho mais longo. Pode ser que 2, 3 dias, porque é fechamento. Fechamento, ai, senhor, né? Fechamento é um horror. Eu sei que vocês devem gastar mais tempo, mas tem que ter limite. Porque você não tiver com limite e você tiver no seu limite, esse limite que você deu é pouco e você vai fazer besteira. Você pode cometer falhas. E aí, às vezes, vai gastar mais tempo ainda. Tire folgas, algumas folgas para você. De final de semana, às vezes, deixa a casa sem fazer nada. Ai, não faça nada, senta lá, assiste um filme, faz alguma coisa que você gosta, vai jogar, vai, sei lá, fazer qualquer coisa, visitar a família, tire folgas, precisa. Desconecte-se. Exercite-se e pratique atenção plena, tá atento às coisas, né? Com atenção, mas uma atenção de coisa boa, tá? E priorize os resultados que você quer ter. Foca, bota lá, bota suas metas, diz o que você espera para você. Isso é extremamente importante, porque aí você vai priorizar onde você quer chegar. Isso na vida pessoal e na vida profissional. E as duas andam, ó, juntinhas, uma depende da outra. Quer queira, quer não queira. E aí, gente, quero dizer que cuide dos seus lares, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, é o que abriga o nosso corpo, a nossa vida, são os nossos lares, como é a nossa casa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, muito obrigada, que vocês reflitam muito sobre como vocês estão cuidando da vida de vocês, tá bom? Não esqueçam nunca, a alma é o que tem de mais lindo da gente. É onde a gente busca força, é onde a gente sonha. O sonho leva a gente a muitos lugares.
Sonhe muito, 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 mas só sonhe com coisas boas e lide com as coisas difíceis da melhor forma possível e não deixando o seu corpo adoecer, tá bom? Isso é equilíbrio. Um grande beijo no coração de todos vocês. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Gratidão a você. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau.